Olá, gente, continuando nossos estudos aí da disciplina de Gestão Pública e Terceiro Setor para o curso técnico em Administração. Vimos aí o conceito de cooperativismo e também vimos aí o símbolo do cooperativismo, né, que é essas duas árvores, né, unidas, né, dentro de um círculo que simboliza a união, que simboliza a força, que simboliza justamente a economia ativa, né, entre entre o interesse social e o interesse cooperativista de todas as pessoas, tá? Então vamos continuar aqui nossa explanação, onde a gente vai ver justamente os pontos importantes e curiosos, tá? Do cooperativismo, né? Das cooperativas. Então vem dizendo o seguinte aqui, gente, ó. Em seus primórdios do século XVIII, tá? O cooperativismo pretendia construir uma alternativa política e econômica ao capitalismo, eliminando o patrão e o intermediário e concedendo ao trabalhador a propriedade de seus instrumentos de trabalho e a participação dos resultados do seu próprio desempenho. Então, já tinham essa visão cooperativista, isso aí no século XVIII, para poder tirar justamente o patrão, o intermediário do patrão, concedendo justamente esses poderes, né, essas dinâmicas, né, para o próprio trabalhador ser instrumento de trabalho e ter a participação dos resultados do seu próprio desempenho. Então, mais ou menos é assim que a cooperativa já funciona. Então, não tem uma pessoa responsável. Geralmente é denominado um presidente, é denominado justamente uma pessoa que fique de frente, mas existe uma gestão democrática dentro da cooperativa. Então, aquela pessoa que fica de frente, ela é votada. Então, existe uma votação entre justamente as pessoas que fazem parte do conselho da cooperativa. Então existem pessoas que fazem parte desse conselho, é feita a votação para poder nomear uma pessoa que fique responsável pelas atividades econômicas e administrativas da cooperativa, certo? Que fique de frente, que possa de alguma forma representar a cooperativa em algumas atividades, em alguns eventos, em alguns, em alguns processos burocráticos que são colocados aí em evidência, tá bom? Então aqui, ó, o Congresso de Praga, em 1948, define a sociedade cooperativa ou simplesmente cooperativa. Então, em 48, definiu justamente a primeira atividade de sociedade cooperativa. Então, a sociedade cooperativista surgiu aí em 1948 para poder fazer parte justamente da sociedade economicamente ativa. Então, existiam justamente essas empresas que faziam parte da sociedade, que faziam parte justamente da economia local, da economia regional, da economia do país, para poder justamente definir atividades econômicas em parceria com a gestão pública, tendo alguns procedimentos diferentes e tem justamente aí uma forma de direcionamento para a economia e para justamente atividades direcionadas ao primeiro setor, só sendo que a cooperativa é uma atividade de terceiro setor. Então é importante saber a diferenciação, certo? Então existe aí empresas de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Primeiro setor são as empresas privadas, segundo setor são as empresas públicas e terceiro setor são essas organizações filantrópicas, organizações não governamentais, as associações, as cooperativas. Então isso faz parte do terceiro setor, certo? Só que os procedimentos administrativos é igual a uma empresa tradicional, perfeito? Então existe essa diferença aí para vocês ficarem cientes referente a esse contexto, tá bom? Então, em 48 define a sociedade cooperativa, certo? E o modelo brasileiro de cooperativismo é o unitário, isto é, a cooperação é regulada por uma só lei orgânica. Em modelo diversificado, por outro lado, haveria legislação específica para cada tipo de organização cooperativista. Então, o que acontece? Existe uma lei orgânica, que é a lei única, que define um regimento, que define uma legislação geral para todas as cooperativas. Porque se não tivesse isso, seria uma legislação diferente para cada segmento de atividade. Então, eu tenho cooperativas que desenvolvem atividades rurais, atividades extrativistas, atividades
agropecuárias, eu tenho cooperativas de transporte público, eu tenho cooperativas de construtores de imóveis, eu tenho cooperativas também de trabalhadores rurais, trabalhadores de artesãos. Então eu tenho várias cooperativas que têm segmento de mercado diferente, certo? Só que existe a lei unitária, a lei orgânica, que define justamente uma legislação aplicada, uma legislação específica para todas as cooperativas como se fosse uma só, perfeito? O Brasil possui cerca de 1.100 cooperativas de crédito, 38 centrais estaduais e 4 confederações, sendo alicerçado basicamente em 5 sistemas de crédito, sejam eles Sicob, Sicredi, Unicred, Sercred e Confessol. Então eu tenho aí mais de 1.100 cooperativas de crédito. Essas cooperativas de crédito são o que, gente? São esses créditos consignados, são esses bancos que de alguma forma oferecem vantagens, empréstimos, né, créditos, né, para poder a população poder ter aí, né, chance de poder fazer parte da sociedade economicamente ativa. 38 centrais estaduais, então essas centrais estaduais são cooperativas que de alguma forma têm uma participação na gestão estadual, e 4 confederações. Essas confederações, elas podem ser confederações na parte de esportes, na parte também de organizações escolares, de organizações científicas, de incentivo à pesquisa. Então tudo isso é colocado justamente dentro dessas 1.100 cooperativas de crédito, tá? Então 1.100 cooperativas de crédito, 38 centrais estaduais e 4 confederações. Então são pontos importantes do terceiro setor referente ao estudo da nossa disciplina, que é gestão pública e terceiro setor, perfeito? Vamos continuar aqui a nossa explanação. Aqui eu tenho, gente, os princípios do cooperativismo. Então vamos marcar aqui com a canetinha para ficar mais didático. Então eu vou definindo cada um aqui. Eu tenho adesão livre. O que é adesão livre? Ou seja, as cooperativas não têm, certo, tributos fiscais. Existe a adesão livre, certo, para as cooperativas. Então elas não pagam tributos fiscais para o governo, não pagam tributos fiscais para impostos de terceiro setor, para ISS, IRPF, não paga nada disso, tá? Então as cooperativas têm adesão livre, perfeito? A administração da cooperativa, gente, ela é democrática. Como assim democrática? Porque existe uma votação, existe um conselho. Esse conselho ele se reúne, coloca justamente a gestão em participação de 2 ou 4 anos, e daí existe uma votação do conselho para poder de alguma forma continuar aquela pessoa na administração geral da cooperativa ou definir um novo nome, uma nova nomeação para aquela pessoa da cooperativa. Então justamente existem essas possibilidades que são definidas, tá, na administração democrática. Então existe o poder do povo, o poder das pessoas, o poder justamente do conselho para poder garantir quem seria justamente a pessoa ou as pessoas que ficam na gestão da cooperativa para garantir justamente o funcionamento, né, dessa organização, tá bom? Eu tenho aqui, ó, retorna na proporção das compras, certo? Eu tenho um juro limitado ao capital, então não tem taxa de juros ao capital. Então o capital em si, quando existe o capital de giro dentro da cooperativa, ela é definida justamente esse juro limitado para não poder pagar imposto, porque ela tem adesão livre dos impostos e tributos fiscais. E não existe aí questão da lucratividade, o lucro bruto e lucro líquido. Então a cooperativa ela tem justamente porcentagens iguais para os envolvidos. Então é definido justamente metade para a cooperativa e outro percentual é substanciado para todos que envolvem a gestão de forma igual, tá bom? Neutralidade política e religiosa. Então a parte política e a parte religiosa não vai definir, não vai de alguma forma intervir nada na gestão da cooperativa, tá? Então tem uma neutralidade em questão política e religiosa. Pagamento de dinheiro à vista e fomento à educação cooperativa. O fomento seria o que? Seria a capacitação para a educação cooperativa. Então a educação cooperativa é justamente o que?
É você definir quais são as principais regras da cooperativa, saber que a gestão da cooperativa ela é temporária, é através de nomeação. Existem também pessoas que são envolvidas na cooperativa de uma forma direta e de uma forma indireta. Então é importante você definir justamente esses princípios para definir justamente quais pontos fundamentais que são responsáveis pela administração da cooperativa, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui os tipos de cooperativas, né? Então, tenho cooperativas de trabalho, de produção e de serviços. Eu tenho cooperativas agropecuárias, certo? São as cooperativas que trabalham justamente com atividades rurais, com atividades justamente agropecuárias. Eu tenho aí cooperativas de consumo e cooperativas de crédito. Então, a gente vai ver aí definição dessas principais tipos de cooperativas que são importantes aí no funcionamento da nossa economia. Então, se você já viu uma cooperativa, já viu esse símbolo aí, então você já sabe que é uma associação, que é uma organização do terceiro setor, que ela é responsável justamente por atividades econômicas locais, para poder de alguma forma definir melhores práticas dessa economia para atender a população no modo geral. Então, a cooperativa tem essa obrigação, tem essa finalidade, tem essa missão de garantir justamente atividades econômicas locais para definir satisfação do cidadão e satisfação da população como um todo. Então, a cooperativa ela não vai almejar clientes, ela não vai conquistar e fidelizar clientes como uma organização de primeiro setor. Ela tem uma visão mais social, a gestão é mais social. Então, a definição de projetos sociais das cooperativas é mais abrangente porque garante justamente a população como um todo. Vai analisar qual o problema da sociedade, qual o problema local e definir justamente soluções perante a esse problema. Onde pode ter iniciativa privada, posso ter parcerias privadas para poder garantir questão financeira, questão de recursos financeiros para poder executar as tarefas de uma forma mais eficiente. Eu posso ter um acordo com a gestão pública para poder de alguma forma ter aí uma sede local, uma sede fixa para poder promover esses projetos de uma forma bem mais eficaz, bem mais definida, certo? Então é importante esse tipo de exemplo, tá bom? Então aí vamos ver os conceitos de cada tipo de cooperativa, tá bom? Então vamos nessa. Eu tenho aqui a cooperativa de trabalho, de produção e de serviços. Agrupam trabalhadores que se associam para produzir bens ou serviços para o uso mútuo ou visando o mercado. Então, segundo a legislação brasileira, considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício das suas atividades laborativas ou profissionais, com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Então pode ver que esse conceito fala tudo. Na legislação brasileira, a cooperativa de trabalho ela garante justamente isso, garante justamente a autonomia do profissional, a autogestão do profissional, o proveito comum, certo? A cooperação comum entre as pessoas para poder ter uma situação socioeconômica bastante estabilizada, bastante agradável e tendo condições gerais de trabalho como um todo, tá certo? Então isso aí seria o intuito, o objetivo das cooperativas de trabalho. Nas cooperativas de construção civil, por exemplo, é um tipo de cooperativa de trabalho, certo? As cooperativas que trabalham justamente com transporte, né, também são cooperativas de trabalho. Então é definido justamente um problema na sociedade, um problema na população, que não ter transporte público, não ter facilidade de locomoção para as grandes capitais. Isso acontece muito nos interiores, né? Os interiores que não têm uma gestão pública presente, ou são interiores com no máximo 20 mil habitantes, que não tem aí uma forma de poder gerar esses transportes, né, para levar o pessoal para as faculdades à noite, para poder locomover os trabalhadores para as grandes metrópoles. Então são criadas justamente as cooperativas para poder garantir justamente essas definições de poder ter transporte público, transporte coletivo, para poder levar essas pessoas até lá, tá certo? Então, isso aí são os tipos de cooperativas de trabalho. Vimos aí cooperativa de trabalho, certo? Que é a definição aí de cooperativas. Vimos aí também os princípios da cooperativa, tá? Então, cooperativismo é uma parte fundamental que faz com que a sociedade possa ter uma economia de uma forma mais fácil,
para satisfazer a população como um todo, tá bom? Ótimos estudos e até nosso próximo encontro.